Olá, alunos do quarto ano! Hoje vamos fazer mais um exercício do nosso livro de atividades, tá? Então, peguem o seu livro de atividades e coloque na página 8, tá? Então, a página 8 tem como tema os pronomes pessoais, que foi o que estudamos na aula passada, fazendo os exercícios do livro didático. Bom, então olha só. Aí na página 8 dos pronomes pessoais, nós temos a questão número 9, tá? Então, a questão número 9 pede o seguinte: substitua os pronomes das frases pelo nome do que está representado nas figuras. Então, olha, nas figuras eu tenho uma torneira, eu tenho um balde, né, e como que eu posso falar? Um esfregão, né? Eu tenho um chuveiro e aqui eu tenho plantas, tá? Então, vamos lá. Na letra A diz o seguinte: ela deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Esse pronome está representando alguma das figuras que estão aqui em cima. Então, no caso da letra A, ela deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Esse ela está representado pela figura da torneira. Então, ao invés de você escrever ela, você vai escrever: a torneira deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Assim também você fará para a letra B e C. Vamos ver o que diz a letra B. Eles devem ser usados em vez da mangueira. Então, o que deve ser usado? O esfregão e o balde, né? Então, você vai substituí-los aqui. Letra C. Ele deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Então, você vai ver aqui o que deve estar desligado, né? O que esse ele está representando aqui nas figuras. E por último, eu tenho a letra D, que diz: elas podem ser regadas com a água captada da chuva. Então, esse elas está sendo representado por qual figura no nosso exercício? Então, você vai ver e vai substituir, como eu havia explicado na questão A.
Nessa questão, nós vamos reescrever os trechos e substituir as repetições por pronomes. Então, olha só. Na letra A, diz o seguinte: use a água do aquário para regar as plantas. Para regar plantas. A água do aquário é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, que fortalecem as plantas. Então, ó, aqui na água do aquário eu já tenho a primeira repetição. Para facilitar, você pode passar um traço embaixo dessa repetição. Mas lembre-se, se a água do aquário estiver muito suja, ó, novamente a água do aquário repetiu na nossa frase, tá? Então, marque aí um traço embaixo, tá? Esse traço essas palavras que você está sublinhando, vai facilitar mais no momento que você estiver formulando a sua resposta, tá? Então, como ficaria a letra A? Use a água do aquário para regar plantas. Ela é rica em nitrogênio. Então, olha, eu tirei aqui a água do aquário, porque eu já estou mencionando a água do aquário no começo da frase, então não é necessário eu repetir, tá? Então, ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Mas lembre-se, se ela estiver, ó, ela, novamente, eu não precisei nem repetir o pronome, tá? O pronome ele só veio no final. Mas lembre-se, se ela estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Então, em nenhum momento você nota uma repetição no nosso texto, tá? Ele fica bem equilibrado e organizado, até melhor de se entender. A mesma situação você vai fazer para a letra B, tá? Vamos ler a letra B. Se o chuveiro tiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. A água que cai antes de esquentar pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar as plantas. Então, olha só, percebam que nas duas questões, os trechos, as palavras que se repetiam, elas são mais de uma palavra, né? Então, o que torna essas frases mais estranhas ainda. Então, vamos evitar as repetições. Também a mesma situação para a letra C. Tá? Vamos ver a letra C. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. A água usada para higienizar os alimentos pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. Então, olha só quantas vezes houve a repetição. Então, evitar a repetição para que a ideia do trecho fique mais clara, ok?